Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Valmir de novo. E eu fiz um post no Facebook aí perguntando se a galera teria interesse se eu gravasse um novo vídeo sobre Visual Regression Testing com o Amplitude, se a galera achou que seria bacana. Então tá aí o videozinho conforme prometido. Umas 2 semanas atrás eu gravei um vídeo sobre Visual Regression Testing com o Amplitude, que é a ferramenta que a gente usa no Appear.In para fazer esse tipo de teste. A gente integra os nossos testes de UI que a gente utiliza o Protractor com o Amplitude para ele fazer teste de regressão visual. E aí eu mostrei para vocês um caso de falha, onde, onde o Amplitude encontrou uma diferença visual na aplicação, que era uma diferença que a gente não estava esperando, que era um bug visual. Né? Não estava quebrando as funcionalidades, mas visualmente a aplicação não estava como a gente esperava, ela estava visualmente quebrada. E aí eu mostrei para vocês que, nesse caso, a gente utiliza o Amplitude e a gente fala, não, isso aqui é um teste falho mesmo, continua utilizando a baseline anterior, que é como tem que a aplicação tem que ser. Esse bug foi corrigido, né, basicamente com CSS, né, era um bug de estilo, e aí os nossos testes voltaram a passar, como vocês podem ver aqui, que os últimos testes eles estavam aqui tudo verdes. E aí a gente teve uma mudança agora na aplicação que fez os testes de regressão visual quebrarem de novo. Porém, dessa vez é uma falha esperada. O que eu quero dizer com isso? A gente mudou visualmente a aplicação, então era esperado que os testes fossem falhar. E nesse caso, o que a gente tem que fazer? O teste falhou porque tem uma mudança visual esperada. Eu tenho que aprovar a screenshot da corrente execução para ele desconsiderar a baseline anterior e utilizar a corrente screenshot de execução como nova baseline para as próximas execuções dos testes não quebrarem. Conforme eu tinha comentado no vídeo anterior, a gente tem aí 4 testes de regressão visual. Um que mostra a lista de atividades aberta, que é essa listinha aqui na esquerda até de uma sala no Appear.In. Com a lista fechada, o modal de login aberto e o modal de sign up. Eu vou pegar uma delas aqui como exemplo para mostrar para vocês o que aconteceu de diferença. E aí vocês podem ver aqui que, conforme eu mostrei no outro vídeo, né, ele mostra assim meio rosado onde ele achou as diferenças visuais. Se eu apertar nesse botão aqui, ele me faz um highlight de onde ele encontrou de onde foram encontradas as diferenças visuais, e eu posso também falar para ele não me mostrar as diferenças para eu poder visualizar exatamente como é que era a aplicação antes e como é que ela está agora. E conforme a gente pode ver aqui, na baseline, na screenshot baseline, tinha o botão de copy link e invite friends, que foi exatamente o que quebrou na última vez e era uma falha não esperada, né, que isso aqui estava deslocado um pouco mais para baixo e tal. Mas, atualmente, a gente resolveu tirar fora o botão de invite friends, então isso é uma mudança esperada. Esse botão aqui era um botão que não era realmente muito utilizado, as pessoas não utilizavam muito a questão de compartilhar a sala do Appear.In por esse botão, então foi resolvido tirar para diminuir a complexidade da aplicação, tanto a nível de desenvolvimento quanto a nível de user experience realmente. Então nesse caso aqui, essa aqui é a nossa nova baseline. Anteriormente, isso aqui estava mostrando tudo vermelho, só que eu já aprovei todas essas screenshots como novas baselines. Mas caso eu não tivesse feito isso ainda, eu simplesmente viria aqui, accept, save, e ele ia mudar de vermelho para cinza como já está, né, porque eu já fiz isso anteriormente. Mas era basicamente isso aí que eu queria mostrar para vocês, assim, né, o contraponto, né, quando um teste falha, mas é esperada a falha visual, porque houve realmente uma mudança visual na aplicação. Eu vou aproveitar como extra feature desse vídeo, mostrar uma outra funcionalidadezinha bacana do Amplitude, pode ser interessante aí para quem está pensando em começar a fazer testes de regressão visual.
Esse aqui é um screenshot da nossa tela com o modal de sign up aberto. E como vocês podem ver aqui, tem um quadradinho no campo de input em your name. Por que tem esse quadradinho? O ApplyTools, no dashboard, ele tem aqui essa funcionalidade de eu ignorar uma certa região. E é exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Tá? Eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo a questão de ignorar uma região. Quando eu acesso uma tela do Appearing e acesso e clico no link de sign up, ele abre esse modal, o cursor ele está com o foco no primeiro campo que aparece, que é o campo Your Name. Então o cursor ele vai estar piscando. Às vezes ele vai estar aparecendo na tela, às vezes ele não vai estar aparecendo. E para questões de teste de regressão visual, isso pode causar uma falha. E digamos que na minha baseline o cursor estava aparecendo, e quando ele bateu o screenshot para fazer a comparação, o cursor não estava aparecendo, ele vai achar a diferença ali, de diferença de pixels nesse pedacinho aqui. Ou o contrário, se não estava aparecendo na minha baseline, quando ele tirou o screenshot estava aparecendo o cursor, ele vai encontrar a diferença. Para isso, eu falei assim, ignora essa região aqui, esse pedacinho onde o cursor fica piscando, e quando ele faz a comparação da screenshot corrente com a screenshot baseline, ele compara diff por diff toda a tela menos a região que eu estou ignorando. E daí a gente evita falsos negativos quando a gente está falando de teste de regressão visual. Né? Para quem acompanha aí o meu blog, meus vídeos, sabe que falsos negativos não é algo bom, né? É algo que a gente que é negativo para o resultado dos testes. Se os testes ficam falhando e não é uma falha real, o time começa a desacreditar no resultado dos testes. Então, o resultado dos testes ele tem que ser real, né? Se tem uma falha, é porque tem alguma coisa errada realmente. Nesse caso aqui, o time todo estava sabendo que que os testes de regressão visual iam falhar durante uma noite porque teve uma mudança visual. E que daí a gente ia lá e aprovar a nova screenshot como baseline para na próxima execução não haver mais falha. Então, na noite de hoje, que os testes vão ser executados novamente, os testes devem passar, a não ser que a gente ainda daqui até lá venha deployar alguma coisa quebrada de forma visualmente em produção. Eu acredito que não vai acontecer, espero que não. Então era isso aí, galera. Eu queria só mostrar para vocês aí esse outro, né, o contraponto, assim, quando um teste falha e é uma falha esperada, o que a gente tem que fazer dentro do dashboard do ApplyTools para aprovar essa nova screenshot para ela ser usada como baseline, e aproveitei para mostrar aqui a parte de ignorar uma região. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu aguardo feedback aí, que ele é bem importante para eu poder continuar fazendo vídeos de qualidade que trazem valor aí para o que vocês estão esperando. Feito? Até a próxima.